vou conceder a palavra ao Dr. Haroldo Santos Filho, coordenador da Comissão de Contabilidade Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua exposição, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, presidente, deputado Jonathan de Jesus. Queria cumprimentar aqui nessa oportunidade o presidente dessa casa, deputado Arthur Lira, cumprimentar redobradamente a deputada Margarete Coelho, parabenizá-la, inclusive, não só pela data do seu aniversário, mas principalmente pelo trabalho brioso que está sendo feito como relatora desse importante grupo de trabalho, né? E pela elaboração de um plano de trabalho tão interessante e tenho certeza vai nos levar aos resultados que nós almejamos, né? Gostaria também de cumprimentar aqui os meus colegas que me antecederam aqui, de diretoria do MCCE, o doutor Luciano Santos e o doutor Melilo Diniz, até dizer que o Melilo está estreando uma gravata nova, dada a importância desse momento, pelo que eu estou percebendo, né? Queria cumprimentar também o nosso presidente Felipe Santa Cruz, em nome de quem cumprimento os demais expositores nesse debate. Trago aqui os cumprimentos do nosso presidente, Zulmir Ivânio Breda, trago também os cumprimentos do meu vice-presidente de Política Institucional, o Joaquim Bezerra, que é conterrâneo da deputada Margarete, do nosso querido Piauí, não é isso? E dizer que o Conselho Federal de Contabilidade se sente muito honrado de estar podendo participar desse momento que nós reputamos como um momento histórico, né? Nós estamos à frente, envidando esforços para poder fazer uma modificação, uma atualização normativa de uma norma tão importante para a democracia e para o país, e que, certamente, isso aí é um ponto incontroverso, de que precisa sofrer atualizações, né? Não foi nem recepcionada pela nossa Carta Magna, não participou de momentos históricos normativos do país, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet, nosso próprio Código de Processo Civil, enfim, agora, mais recentemente, a Lei Geral de Processamento de Dados. Sem contar que em 1965 nós não tínhamos tecnologia nem perto do que nós temos hoje e, portanto, todos os esforços normativos não podiam alcançar hoje o nível tecnológico em que nós nos encontramos. Portanto, eu penso que é mais do que oportuno para que a gente possa sair dessa condição, até posso falar carinhosamente, de puxadinhos da legislação eleitoral brasileira, né? E, quem sabe, evitar com isso, com a unificação da matéria, que é muito bem-vinda, evitar algumas interpretações que nem sempre têm sido muito bem-vindas a todos nós, né? Que participamos diretamente disso. E aí, obviamente, nós vamos nos ater as prestações de contas eleitorais e a contabilidade eleitoral, por ser essa a nossa vocação, e como disse a deputada Margarete, nós vamos nos ater a isso pela vocação que temos e pela contribuição que podemos dar nesse sentido. E aí eu não posso me furtar de citar aqui os membros da Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Contabilidade, né, que eu vou começar pelo Elson Amorim, o Heron Júnior Pessoa, o Décio Galdino, o Francisco Fernandes, Guilherme Storm, Raquel Maria Ferro Nogueira, Roberta Bringel do Vale e Vera Lúcia Vada. E também queria agradecer as contribuições no nosso grupo de trabalho do Alexandre de Pietra, que também tem sido uma pessoa que tem nos ajudado bastante em todos esses aspectos, né? Eu queria começar, presidente, relatora, por duas perguntas, né? O que se espera de uma prestação de contas eleitorais? O que se espera, e a resposta vem em seguida, é que a gente possa ter a eleição e a escolha dos representantes da nossa nação, respeitando os princípios básicos da democracia, da isonomia, da proporcionalidade, de lisura das eleições, da celeridade, da temporalidade, da transparência e, obviamente, a gente precisa que haja um equilíbrio de forças, né? E existem regras para se fazer isso.
principalmente no uso dos recursos, né? E aí eu pergunto, a segunda pergunta, e quem é que está talhado para poder entregar tudo isso a esse processo, no que tange à prestação de contas eleitorais, né? É aquele profissional que estudou a vida inteira para poder falar a linguagem dos números e com a vocação de servir, apresentar resultados, apresentar números e fazer o que nenhuma democracia pode prescindir, fazer accountability, que é uma prestação de contas e precisa ser feita com regramento, sob pena de, não fazendo dessa maneira, a gente não conseguir atingir os objetivos de isonomia entre todos aqueles que estão os partícipes do processo eleitoral, né? E essa participação do profissional de contabilidade, ela não é uma participação que chegou ontem, não. Ela vai para 2 décadas aí, né? Começou, podemos dizer assim, em 1998, né? Assim que o SPCE foi introduzido, nem sequer era obrigatório no que tange a prestação de contas, e depois, de 2 em 2 anos, sempre houve evolução e uma maior participação, né? E chegamos ao ponto hoje, no ano de 2014, que eu posso dizer, reputar, e acho que toda a classe, como o nascimento da contabilidade eleitoral propriamente dita, muito embora ela já existisse, com que foi a exigência da participação do profissional de contabilidade do início ao fim do processo eleitoral, assim como há também essa exigência para os advogados, né? E aí eu tenho que destacar que essa medida que foi votada no Tribunal Superior Eleitoral, eu tenho que destacar os esforços do nosso líder da época, que era o contador Martoni Coelho, que fez um trabalho brilhante, incansável, por assim dizer, e também do ministro Dias Toffoli, que foi o relator nesse momento, e também destacar o trabalho árduo a nosso lado do ministro Henrique Neves, né? E aí eu digo que depois de 2 em 2 anos sempre aconteceu de nós precisarmos colocar o nosso conhecimento para entregar qualidade à prestação de contas. E aí, senhores, eu, dentro das minhas contribuições, eu devo dizer que a primeira delas é que esse normativo eleitoral possa conter princípios normativos das normas brasileiras de contabilidade eleitoral. Sem isso, nós não conseguiremos ter essa isonomia que nós precisamos. Eu fico imaginando, e aí para isso nós já temos um grupo de trabalho formado para dar essas contribuições por escrito a posteriori, né, conforme determinou a deputada Margarete, eu fico imaginando quando nós pudermos consolidar a contabilidade partidária e, através de um sistema único, seja público e notório, se poder saber um determinado partido com a movimentação desse recurso, seja ele em esfera nacional, seja ele em esfera estadual ou municipal. Nós não temos isso e seria importantíssimo para a democracia que assim o tivéssemos, né? E aí a gente também tem que mencionar que hoje, querendo ou não querendo, a matriz de financiamento eleitoral brasileiro é uma matriz pública. Depois que houve a vedação da contribuição da pessoa jurídica, você hoje tem, claro, é permitido a pessoa física se manifestar, mas não é da cultura do brasileiro, pelo menos não ainda. E ainda que fosse um financiamento privado, um recurso privado nos processos eleitorais, o munus é público, porque existem regras para poder tornar haver equilíbrio de forças. E é nesse momento, com os critérios, sabendo que a contabilidade é uma linguagem, é que nós podemos falar tranquilamente da imprescindibilidade do profissional de contabilidade e da contabilidade como ciência, cuidando das premissas dos processos eleitorais. Nós também gostaríamos de dizer que seria muito importante a adoção de um sistema, não necessariamente um sistema único, mas um sistema aos moldes do que se faz no CIAF. Por que eu digo isso? Porque é importante que se consiga, ainda que o CIAF exporte dados, possam se utilizar aplicativos para tratamento dos dados, para facilitação de quem os utiliza, é muito importante que a gente possa, em tempo real,
entrar e saber o que um partido está fazendo, onde o partido está aplicando esses recursos, porque, como disse, são recursos públicos e que precisam de controle. Não dá para a gente abrir mão disso, né? Então, esse seria uma ideia importante que também poderemos sugerir ao texto para normatização e encaminhar esse GT. Um outro ponto que eu acho que seria importante a gente mencionar é que, por mais boa vontade que a gente observe no sistema financeiro nacional, há sempre um gargalo entre os bancos e as aberturas de contas e todo o procedimento de registros desses gastos eleitorais, principalmente em campanha. Estou falando isso não necessariamente para a contabilidade partidária, mas especificamente para a campanha. E aí é o momento, talvez, da justiça eleitoral, desse parlamento, a gente poder pensar na questão de licitar e permitir que fintechs possam fazer de forma autônoma o registro desse movimento financeiro, principalmente das campanhas eleitorais. Por quê? Porque nós sabemos que quem tem controle absoluto em tempo real e integral das entradas e saídas ocorridas no processo eleitoral tem controle de tudo. E por ter caráter público, não se pode prescindir desse controle absoluto. Acho que isso seria algo, e podemos depois, com mais tempo, entrar em maiores detalhamentos, acho que seria algo que facilitaria enormemente o controle dos gastos eleitorais, principalmente hoje, que temos gastos com limites variáveis, gastos recursos destinados especificamente para gênero e uma série de detalhes que precisam necessariamente de um controle profissional, porque, volto a dizer, se trata de um sistema público de uso de recursos. E, por fim, eu tenho ouvido muito sobre a simplificação da prestação de contas eleitorais. Bom, é claro que nós queremos a simplificação. É claro que a simplificação, quando ela vem em decorrência de uso maior de tecnologia, de conversações entre os bancos de dados, quando nós podemos ter isso funcionando a nosso favor, nós já temos uma simplificação. Quando nós podemos fazer um sistema declaratório, depois por homologação, nós também temos um sistema de simplificação. Não somos contra isso, mas toda simplificação que leve à mitigação da segurança jurídica dos dados e dos gastos públicos envolvidos numa campanha ou num procedimento eleitoral, aí nós não podemos ser favoráveis. Então, assim, presidente, eu sei que o senhor já apareceu aí, Vossa Excelência poderia me conceder mais um tempinho, só para finalizar? Está prorrogado o seu tempo, doutor Haroldo. Muito obrigado, muito obrigado. Então, assim, e aí, deputada Margarete, deputado Jonathan, demais participantes dessa importantíssima audiência, eu digo o seguinte: o profissional de contabilidade, esse profissional que é dedicado a prestar contas, como eu disse, é forjado para isso, é treinado para isso, ele é um profissional que vem ao longo de toda a sua história servindo a nação brasileira. O exemplo disso é que no momento mais crítico e mais triste que nós vivenciamos da pandemia em 2020, foi o profissional da contabilidade, através de suas parcerias com o Tesouro Nacional, com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda e com tantos outros órgãos, foi o profissional da contabilidade, junto com os empresários desesperados, que se debruçaram para resolver as questões de empregabilidade do país, as questões de prorrogação tributária e todas as questões que envolviam a manutenção de vida daqueles que geram riqueza nesse país. E aí, deputada Margarete, eu vou falar em nome da classe aqui nesse momento e dizer o seguinte: se em momentos tristes da nação, o povo brasileiro e o Brasil pode contar com um profissional da contabilidade, imagina num momento histórico, importante e feliz como esse, que temos que brindar a democracia e o debate. Podem contar conosco e temos certeza que faremos o melhor possível para que a gente consiga manter a linha
e o pensamento de que não há democracia sem o profissional da contabilidade no Brasil. Muito obrigado.